Tipo, qual que é a influência que uma criança dessa tem? Narutão. Felipe Neto? Mano, cuidado de falar de Felipe Neto, mano. Felipe Neto é amiguinho do YouTube, senão ele vai acaba co- com o nosso YouTube. Vai cortar nós Nosso aqui, né? canal. Não processa nós não, velho. Nós ainda Processa não tá nós no auge, não, não, mano. mano. Nós Uai, cê é Nós nem doido? quer problema com você, né? Foi ele, processa João Marcos, mano. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Estamos do YouTube só não, né? Do Spotify, do Spotify. Deezer, do Apple Music, De tudo. Apple Music, Da E- Netflix. da Netflix. Netflix chama nós, contrata a gente, né? Tem que falar corretamente com esse tipo de gente. E estamos começando mais um Save Podcast. E com um patrocínio mais que especial. Ó! É falar Mentos, é Monster. É sério. É falar Caramba, Mentor. Mentor. Monster patrocina. Nosso convidado tá quase morrendo engasgado, pessoal. Mas nós não vai lá acudir ele pra não estragar o mistério. Nem vai revelar agora, né? Monster patrocina a gente logo, porque todo podcast a gente tá tomando Monster, Verdade. né? E um convidado especial aqui também nos nossos patrocinadores, é o Clube Social. Lanchinho de Clube Social. A e original Monster. zona braba. Bom, e hoje nós vamos estar conversando com quem? Ah, pessoal, me pegou de boca cheia, né? Engole logo, então. Mano, ele é assim, extremamente famoso. Faz a intro dele. Fazer a fita dele aqui, fazer a boa dele. Ele é assim, extremamente famoso. Ele é muito mais? assim, Músico. músico. O que mais? Cabelo descolado. Cabelo descolado. Ele anda de skate. Ele joga Free Fire. Patinete. Ele é um misto de tudo que o Emoções. jovem gosta, Né? né? Com E certeza. extremamente pedido, pessoal. Eu não aguento mais. Tanto mistério. É tanto mistério. Gente me pedindo, me ligando aqui, ó, falando, Dudu, chama ele. É o João Marcos, pessoal. Oh, meu Deus, acabou o mistério. Batidinha de palma, pé, Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje, Ao vivo, hein? Ao vivo. ao vivo. Nós não tá aqui pra mentir pra vocês, não. Porque nós é crente. É não, Guilherme Amadeu. Que é totalmente ao vivo. Mano, enquanto você tá de boca cheia aí, queria falar que eu fui ali na vendinha adquirir os nossos monsters. E aí, o que rola? Cheguei lá, falei, moço, me dá 3 monsters. Ele falou, do tradicional ou do sabor água. do ultrazinho, sem açúcar? Aí eu falei, não, pode ser tudo do original. Aí ele falou, só tem um do original. E aí, mas a prateleira tá cheia do ultra. Eu falei, agora bebendo eu entendi o porquê. É que não é bom, pessoal, infelizmente. Foi mal, Monster, vamos melhorar. Não, é bom, é até gostoso, só que podia ser melhor. Com certeza. Mas enfim, né? Hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre coisas de jovens, né? Coisas, cultura. Não é TV cultura, é cultura de modo geral. Cultura Por quê? pop. Eu, particularmente, eu gosto muito de anime, de quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos e tal. Não tanto assim, a ponto de ser um leitor há muitos anos, como muitos aí são, como o João Marcos é, mas gosto muito. E que foi? Você lê quadrinho, velho? Rapaz, aí Eu já li alguns mangás também, e isso nos influencia, né? Principalmente o tamanho que tá isso hoje, né? Verdade. E até mesmo tá virando arma política para algumas coisas, né, não, João? Boa noite, né? Os Boa quadrinhos, noite. Boa os noite. quadrinhos são uma grande porta, né, para influência política. Tanto que, para você ver, o Capitão América ele foi uma das inspirações, né, na época da guerra, né, para ser essa influência, né? Inclusive, muitas capas dos quadrinhos do Capitão América na época existiam fotos do
Do Tio Sam. Tio Sam, Sério, exato, véi? Sim. Porque o Capitão América, ele era exatamente isso com um filme de 2011, se não me engano, com Chris Evans lá. Sim. Ele tem muita propaganda, mostram-se muita propaganda política Sim, eu tô ligado. Pra daquela convocar as época, pessoas né? pra convocar guerra, as né? pessoas pra guerra. Né, você mostra muita ideologia também é imposta, né, através dos quadrinhos, são cultura, né? A cultura ela tem esse poder de influência, né? Então, os quadrinhos eles são mais uma dessas portas, né? Por meio que muita gente fala, tanto música como quadrinho é mais uma dessas portas. Música também, né? Interessante. Essa questão de música. E a gente vai continuar também em quadrinhos e tal, enfim. Porque os grandes músicos mundiais, né? Muitos deles vieram de igreja, né? Vieram de dentro de um berço cristão. Engraçado isso, né? Mas, sei lá, muitas vezes o que aconteceu no meio do caminho. O que aconteceu no meio do caminho. Não, irmão, não estamos aqui pra julgar ninguém. Porque uns verdade. tempos atrás, eu era cego também. Conhecem essa, irmão? Dinheirão no bolso. Você né? conhece essa, não? Você conhece, Opa, Matheus? claro, aí. Isso. Você conhece? Você acha que eu vim da onde? Aquele É grupo do- evangélico lá, Racionais. Não é Não, não, não é mano. É Racionais, não? Da do... Assembleia? Do Digital Bomb. Não, do... Digital Bomb? DJ nunca? Jamaica. Como é que chama? Como é que chama aquele, mano? Nossa, velho. Bjork. É Bjork, mano. Não, Bjork eu conheço, Eu mano. vi Deus. É muito boa essa Do música. Digital Bomb, Bjork do Distrito Federal lá? Do Digital Bomb? Ele Eu a- era do Digital Bomb. Mas Aí o depois Bjork é ele do começou a Distrito cantar Federal? solo. Sei lá, é? Ele era. Eu não Não sabia, eu não pensava que sabia, ele era não. de São Paulo, mano. Enfim, né? Então, por exemplo, essa questão da música, o tanto que ela influencia, né? Nos anos 2000, não sei se vocês lembram, vocês chegaram a ver, que vocês eram... Eu tenho 25, tá bom, galera? E eu tenho... Vou nem falar, né, pessoal? Todo mundo já Tem sabe. 20, né? Sim. Eu lembro que teve uma moda, mano, das igrejas, do pessoal, alguns irmãos, né, fazerem músicas gospel. Só que, tipo assim, na copiada de uma música que tava fazendo sucesso na época. É? Fizeram acho que do Titanic. Muitas. Nossa, mano, era comédia, era engraçado. Eu não consegui lembrar um exemplo aqui em específico, mas isso também é um exemplo, né, do quanto a cultura influencia. E vice-versa, né? Porque. Só que o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia tá mais o contrário. A gente está sendo mais influenciado do que influenciando, né? E aí é onde mora o problema. Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, assim, o mundo, a Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. E jazer, né, vamos dizer assim, fazendo esse jazer, sei lá, a Bíblia fala que o mundo jaz. E isso é estar mergulhado, certo? Então, o mundo, se o mundo influencia na igreja, então isso já está ao contrário. Então na o sal verdade, se tornou insípido. insípido. E a luz se insípido. tornou trevas. A Bíblia fala que se nosso interior ele é trevas, com trevas serão. Então, tipo assim, se o mundo está influenciado dentro da igreja mais do que a igreja tem influenciado o mundo, então está errado. Com certeza. Né? Inclusive, o período das trevas foi quando, né, no seminário a gente pega, né? Inclusive aqui nossa igreja, que não tem seminário lá. Aqui a gente falou do período das trevas. Né? O que foi? Foi a Idade das Trevas, onde a igreja, né, a política, elas começaram a se misturar demais. Um problema que foi demais e acabou... Olha nós falando de política de novo. E acabou com que a igreja ficasse, né, influenciada pela política e não fizesse o que a Bíblia papel fala. principal, né, da igreja. Que a igreja manda, que a palavra manda, né? Então, mano, mas... período da igreja católica. Mas eu acho também que, tipo assim, isso também entra... Lembrando que nessa época não existia igreja de crente. Só depois de 1500. Foi 1500. Sério? Foi. Na Reforma Protestante. Ih, sabe de Não, nada. mas a igreja primitiva era igreja de crente. Só que, Não, mano, mas a igreja católica naquela época, eu acho que era de crente também. Todo mundo é crente. Até a igreja católica tem crentes, né? Entenda-se a palavra crente, não só para evangélico protestante. Aqui no Brasil, se tornou comum usar essa palavra para o evangélico protestante, né? Aliás, o cristão protestante. Mas o católico também é crente, ele crê em Deus. Sim. Ele crê em Deus, ele crê em Jesus, né? O princípio para ser cristão, de qualquer gama,
A não ser que você... O que é ser cristão? Já que a gente tá nesse assunto, né? Vem meu correio aqui. Bem no meu coração. Ser cristão é acreditar que Jesus é filho de Deus, certo? Morreu e ressuscitou e crer que ele é o Messias, né? Crer que ele é o Messias. Tem que crer em tudo isso. E também, né, que a morte dele foi para redimir-nos dos nossos pecados. Isso é cristianismo. A essência básica do cristianismo é reconhecer tudo isso como sendo verdadeiro. Entende? E o que acontece? Não tem como, mas eu creio nisso, creio naquilo. Mas não tem como não crer. Aliás, não tem como crer e a sua vida não ter sido transformada. Não estou falando em virar crente em específico, né? Mas ter tido uma transformação. E essa transformação ela vai mudar alguma coisa na sua vida. Você não vai querer viver mais do mesmo jeito. De fato. Cristianismo. Inclusive, o nosso convidado, João Marcos, ele era do crime, né? Ele era do mundão, né? Mano, mas pera aí, só pra nós, o TDAH não atacar aqui, nós já mudar da água pro vinho. Como você falou, você é defensor da teoria dos 7 montes, né? Então, aí eu queria saber, o pessoal tá mandando aqui no superchat, inclusive, obrigado aí, Romarinho, que mandou R$28, podia ter fechado nos 30, mas mandou 28. Tô brincando, nem existe as pessoas. Mas, o que você acha, mano, como você é defensor assíduo da teoria dos 7 montes, da gente lançar um anime gospel, mano? Fala pra nós, João Marcos. Mano, é interessante, porque, assim, bem antes de me converter, eu sempre gostei de quadrinhos, né? Na verdade, isso veio da minha família, né? Influência, porque meu pai gostava de gibi. Meu tio gostava de gibi. Da hora, E, assim, a nossa família sempre gostou de cultura pop. Então, assim, eles gostavam de cultura pop, Star Wars. Eu aprendi a gostar de Star Wars, Senhor dos Anéis, essas coisas, tudo com meu pai. Bom, mano. É mesmo? Então, tipo assim, meu pai comprou a primeira revista em quadrinhos pra mim, os X-Men. Então, eu comecei a ler X-Men, a primeira Você revista. tem até hoje? Tem, ela tem. Falando em X-Men tem uma vertente política muito... X-Men foi toda criado pra certeza. ser político. Exatamente. Sério, Stan velho? Lee. Sério, Nossa, mano, mano? X-Men é muito bom, mano. Stan Só que Lee. assim, né? Sim, continua, perdão. É porque eu empolguei, irmão. Aí, assim, onde eu tava? Até me perdi. E E aí, assim, toda essa questão, né, a sua pergunta, para até chegar na sua pergunta, eu até desenhava antes de me converter, desenhava e pensava em projetos de fazer um desenho um dia e tal, estrear lá na Globo, desenho lá na TV Globinho. Só que depois que eu me converti, essa ideia ela mudou para o quê? Os desenhos hoje, você pode observar, e até os quadrinhos, eu estava comentando aqui antes da gente estar conversando aqui na live. No ar. Os quadrinhos, eles estão influenciando de maneira politicamente correta, né? Então, por exemplo, você antes, né, tinha personagens como o Capitão América, que eram personagens fortes, homens, másculos e tal, lá. Né? Até o Bob, né, que é o cara que é o Homem de Gelo, dos X-Men, são personagens que ou eles transformam em homossexual, com todo respeito ao homossexual, né? Ou eles transformam em homossexual, ou eles criam outro personagem que tem o mesmo nome, mas que é homossexual ou uma mulher. Entendi. Entende? Tipo, o Capitão América, há uns 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, eles fizeram... Vai achar que nós somos os caras mais... Calma aí, pessoal, não xinga nós. fizeram- Não. Deixa o cara concluir o calma aí. raciocínio. Eles fizeram um personagem. Fizeram um personagem do Capitão América há 8 meses atrás que era não binário e tal, saca? Tipo, era um personagem que ele vestia meio que de lixo. Ele vestia, tipo, uma roupa mó lixo, assim. Não tô falando de lixo que ele era lixo, não. Mas a roupa dele era toda esquisita, toda estranha. E não durou muito tempo. Porque ainda há uma estranheza mas entre lógico, as pessoas em relação a isso. Eu curto Entendeu? demais se eu Então, tipo, se eu visse o... Pode falar, perdão. Então, tipo assim, existe essa questão. Igual você falou que se tem uma possibilidade, cara, eu acho que está aberta a possibilidades de fazer. Eu acho que seria até legal, porque as crianças de hoje, cara,
Tipo, qual que é a influência que uma criança dessa tem? Felipe Narutão. Neto? Mano, cuidado de falar de Felipe Neto, mano. Felipe Neto é amiguinho do YouTube, senão ele Ele vai acaba co- com o nosso vai, YouTube. vai cortar nós Nosso aqui, canal. né? Não pode, não processa nós não, velho. Nós Processa ainda não tá nós no não, auge, mano. não, Nós mano. não- Uai, cê é Nós nem doido. quer problema com você, né? Foi ele, processa João Marcos, mano. Mas existem já mangás, cara. Existem mangás já da Bíblia. Mangás bíblicos. Ah, não, é inclusive. verdade. Tem mangá da Bíblia. Uhum. Tem um filme também, mano, de anime de Jesus. É Uhum. da hora. Eu quero assistir depois. Ah, eu já vi a cena de Jesus, da crucificação de Jesus, ao som esse aí de... todo mundo já viu. Ao né? som de Nambi do... Como é que chama? Como é que Linkin chama? Park. Linkin Park. É porque as cenas clássicas... Irmãos, assistam na internet lá. Depois você vê esse podcast aqui, ó. Ai, ai. Moisés não, Não é- Miguel contra Diabo lutando pra pegar o corpo de Moisés ao som de isso, Nambi. Muito Mano, é bom. muito bom. É porque é o seguinte, ó. Mano, é porque é o seguinte. É o seguinte, mano. Eu peguei, mano. É porque é um clássico, né? Pra quem não acompanha o mundo dos animes aí, eu não acompanho também, não, mas eu tenho amigos que acompanham. Aí é clássico aquela cena de luta dos caras quebrando o pau ao som de bicansou. Quando Aí- os caras do Link Park fez essa música e já fez, mano, essa música. mano, essa vai música ser dar um muito, anime, hein, cara? Aí, mano, eu peguei, mano, que eu tava procurando uma cena pra pôr num vídeo dos kids que nós tava fazendo. Aí pega, mano. Eu achei uma cena da Record, de uma novela da Record, de Moisés. De quem? Do Miguel lutando contra o diabo pra pegar o corpo de Moisés, sabe? Só que a luta é muito lenta. Você tem que pôr no vezes 2, mutar, Fica lindo. abrir uma nova guia lá e pôr o Linkin Park, É o um Nambi. rolê, mas rola, viu? É muito Mas é bom, você não vai perder Muito seu bom, tempo, você eu vai garanto. perder seu tempo. Mano, mas você pensa em fazer um quadrinho mesmo? Um Mano, mangá? hoje essa ideia, eu acho que ela já é, pra mim, ela não é válida, né? Eu acho que Pode eu ser. deixaria isso pra outras que não, pessoas mais, cara? assim, focadas nisso. Porque eu acho que meus focos hoje são diferentes, né? Eu gosto muito de quadrinhos hoje, curto muito anime hoje. Depois eu até quero falar uma questão de relação de pai mesmo com animes e quadrinhos, que eu acho que as pessoas poucamente Tem muito percebem. tabu também, né, mano? Existe muito tabu entre... Tem muita questão. Por exemplo, uma pergunta interessante aqui para vocês. Vocês lembram de algum filme aí de super-herói e quadrinho de super-herói onde o pai ele é o bonzinho? Não. Não. Só o Os Gavião Incríveis. Arqueiro, né? Que Os Incríveis. Mas no Incríveis 2 teve uma desconstrução, né, mano? Teve? Por quê? Teve, Eu não sim. vi. Esse dia eu Foi quase vi. Meio que uma Lembrando que- subversão, né? Tipo, Lembrando que a gente não é contra. Nossa, é muito ruim ter que ficar fazendo disclaimer É, toda hora, mano. mas é porque tá muito paia, né? Hoje ninguém pode falar nada, que tudo é muito mal interpretado. É. E vambora. Aí você é crucificado por causa disso, isso, daquilo, outro. Enfim, lembrando que ninguém aqui é misógino, ninguém aqui é homofóbico. Nós amamos todas as pessoas, queremos pregar para todos. O nosso Deus é um Deus de todas as pessoas. É do gay, da lésbica, do homem, da mulher, do negro, do branco, do índio, do rico, do pobre. É o mesmo Deus para todos. Amém. Entende? E ele ama todos, né? Desculpa, mano. Não, sem problemas. Não existe distinção, né? Em Cristo, todos nós somos um. E há salvação para todos. Amém? Glória a Deus por isso. Enfim. Então, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas já acham que é um ataque, que já é defender o patriarcado, e que não sei o quê, e que isso, aquilo outro. Não tô aqui para defender patriarcado, ou Bolsonaro, ou direita, ou esquerda. A gente tá aqui para falar de Cristo, tá bom? amém. Então, você que tá vendo isso aqui, a gente tá falando de Cristo, estamos falando coisas que são da cultura, muito influentes, e que, infelizmente, a política hoje, ela tá tentando desconstruir princípios cristãos, em primeiro de tudo, né? Uhum. Então, essa é a grande questão, certo? Que nem
o João Marcos falou sobre ter um pai herói. Não tem, é difícil. Aliás, tem poucos, né? Tem pouquíssimos. E nos filmes de herói de agora, principalmente, que foi até isso que ele falou, mais específico, eu não lembro de um cara que é um pai bom. Geralmente o pai tá lá batendo na mãe, bebendo, fazendo alguma coisa assim terrível, né? Fora o Hawkeye, o arqueiro, né? Fora ele. E é engraçado porque existe uma desconstrução. Arqueiro, né, pessoal? Mal. É verdade, pessoal. Existe uma certa desconstrução, né, da figura do pai, né, na cultura, né, para você ver. Olha, o Darth Vader, ele é o cara que é o vilão. Mesmo, né? É um ditador, né? Então você vê o Thanos. O Thanos é o cara que ele tá lá para destruir, né, o universo e tal. Então, tipo, você vê a figura do pai sendo destruída. E quem é considerado um pai na vida dos nossos cristãos, assim, eu creio? Deus. Então, as pessoas têm dificuldade de relacionar com Deus por causa de uma figura de pai. Aí ela vai, não, vou assistir um filme, alguma coisa, aí já vai sendo bombardeado por aquilo. Com isso, né? E fica de forma subconsciente, Subconsciente. Ela não consegue nem orar. Tem gente que não consegue falar a palavra pai na oração. Então, por conta de problemas, bloqueios, né? Que o diabo, o grande alvo do diabo é destruir, desconstruir a imagem de Deus no homem. Né? Para você ver. Uma análise interessante, pra você ver, o Bruce Banner. Ele é um homem, né, fraco, normal e tal, mas que se transforma no monstro, né, o Hulk. Uhum. O Bruce Banner, ele foi inspirado, Stan Lee pegou ele de um livro chamado Médico e o Monstro. Né? E esse livro com Frankenstein? É bem parecido, inspirou Frankenstein também. Pra quem não sabe, Frankenstein não é o nome do monstro, viu? É o nome do doutor. Acha, o Frankenstein. O monstro de Frankenstein. O monstro de Frankenstein. Exatamente. E assim, o Hulk, né, é essa besta, né, essa natureza... Besta enjaulada! É a natureza humana, né, saindo pra fora. É a natureza da ira humana, é a natureza do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é irado e ele ataca o seu próximo. Pra você ver, o Hulk, ele não pode ficar irado porque ele ataca os amigos dele. Então, tipo assim, ele é um homem que sai tá, no murro tá com todo mundo. Ele tá frustrado com ele mesmo, ele não consegue viver com ele mesmo e... Né, é uma concepção do homem sem Deus, né? Se você observar isso. Os quadrinhos, eles representam muito, porque a falta do homem, ele tem uma necessidade de poder. Né? A necessidade de poder. Então, ele meio que... Ele joga isso, ele meio que expressa isso nos personagens, nos super-heróis. Então, você vê o Superman, ele é o homem perfeito, né? É o homem que não erra, é o homem que tem poder acima de tudo. Ele é baseado em Jesus. Ele é meio que um Messias, né? Até o S lá no peito lá quer dizer esperança no mundo dele. Mas na Bíblia... E é na Deus. Bíblia remete a Deus, remete né? a Deus. Mas tudo que tem Gabriel, Miguel... Mas é o de onde? É porque o nome dele é Kal-El. Sério? Kal-El. Ué, mas não era... Justin Bieber? Não, mano, tem outro nome, não é? Will Smith? Peter Parker. Como é que chama? Não, é sério, ele não tem outro nome, mano. Caraca, de pessoa normal? Não tem? Clark Kent. Então, Clark Kent, ó pra você ver, olha Deus agindo na cultura. É o Clark Kent. Então, mas como é que chama? Mas interessou, Superman. É interessante isso, mano. Nossa, hoje aqui vai dar papo, viu? Porque, você falando do Superman, é o herói que eu acho mais top de todos. Nossa, é o Superman. eu amo o Superman. Por causa disso, mano. Porque ele remete à natureza divina, né? Embora também tenha alguns quadrinhos, algumas coisas que colocam ele numa situação de estar grilado, de estar bolado e tal. Mas a ira também é algo que faz parte de Deus, né? Enfim, mas o ponto central é que quando nós olhamos o Superman, a gente também meio que deseja isso, né? Você olha com um olhar encantado, né? Porque o cara é indestrutível, o cara não tem problema com... Ele não morre, né? Praticamente não morre, né? E ele, sendo inspirado em Jesus, porque os camaradas que fizeram... Eram judeus, né? Eram 2 judeus, né? Eles se inspiraram na história de Jesus como Messias. Judeus...
Não, é porque a história de Jesus era sim, judeu sim. também, né? É. Entende? E aquilo Não, é que eu muito tô maravilhoso. falando, desculpa. Não, tem problemas. Eu tô falando assim, eles eram Não. Não rapta com as judeus câmeras, hein? Judeus messiânicos? Não sei se eram. Mas dizem que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ter sido inspirado em Jesus mesmo, viu? Não tem como. Muitos falam que é mesmo, né? Que foi inspirado em Jesus, né? Mas você vê, é exatamente isso, né? Jesus é um homem, né? Que tem poder, ele tem poder para destruir o mundo. Superman tem um poder, óbvio, para destruir o mundo inteiro, mas não faz, por causa da bondade. Então, Sim. tipo assim, você vê, ele tem poder para destruir tudo. Fala sério pra você, Jesus uma vez, lá no Getsemane, né? E tava orando, e vieram para capturar Jesus. E aí, né, Pedro arranca lá a espada, lá dá uma lapada na orelha de Malco. Só Tramontina, corte rápido, filho. E aí Jesus fala... Você tá procurando quem, campeão? Jesus fala, olha, nós estamos procurando Jesus. Ele fala, eu sou. E eles caem por terra. Mas aí Jesus fala assim, olha, se eu precisasse ser defendido, ou precisasse me defender, eu clamaria o Pai, ele mandaria miríades de anjos para me defender. Então Jesus tinha o poder para fazer o que Jesus, ele é Deus. Verdade. Então ele pode fazer o que ele quiser, mas ele podia acabar com a humanidade se ele quisesse, mas ele não fez. Verdade. Porque ele tinha uma missão. E olha que a humanidade merecia, hein? Vale lembrar. Tá merecendo, acho que tá até mais. Não, mas é sério. Não é? Sim. E ele mesmo falou, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Exatamente. Ele podia, num estalar de dedo, pega a referência aí, né? Matar metade ou até mais. Mas não fez, porque essa não era o seu ministério. E tipo assim, Jesus, por exemplo, né, ele veio numa época, né, onde o povo judeu era oprimido pelos romanos, né? Então, é engraçado porque esses tempos no grupo de família lá, né, mandaram um negócio, porque esses tempos o Paulo Freire lá, né, fizeram uma homenagem ao Paulo Freire. Morreu, foi? Tinha 100 anos, esse bicho já faz tempo. Não, mas ele morreu ou não? Morreu faz um tempo já. Ah, sim. E aí, fizeram homenagem, o Google fez uma homenagem, né? Fala nada, não. Fala, deixa quieto. Aí, né, meu pai, né, colocou lá no grupo de família, né, uma citação dele, é Jesus, né? Não, é que Jesus também era alguém que veio para libertar os oprimidos e tudo mais, dos opressores, que eram os romanos. E é engraçado porque essa é a mesma mentalidade do povo judeu naquela época. Sim, eles esperavam um Messias que viesse regaçando tudo. Um Messias bélico. Engraçado, porque os X-Men eles foram baseados numa época onde, o povo aqui, eles são minoria. Os X-Men surgiram nos anos 80 ou 70? Acho que foi meados dos anos 70, por aí. E aí, assim, uma época onde as pessoas diferentes, entendeu? Eram meio que excluídas de fato, né? Uhum. Baseado em pessoas negras, né? Em pessoas que são homossexuais, sua opção sexual era diferente. Então, meio que oprimidas por outras pessoas, discriminadas e tal. É que é algo ruim, né? É algo muito ruim. Porque homofobia não é legal, não é bom, não é nada de saudável nisso. Você bater numa pessoa, humilhar uma pessoa ou falar algo de ruim para uma pessoa pela opção sexual dela. Misoginia, então, piorou, né? Então, muita coisa na cultura estava errado, né? E o ruim é porque muitos esquerdistas colocaram isso como culpa dos cristãos, né? Que é assim por causa dos cristãos. Olha, eu sou crente e nunca encostei a mão num homossexual para bater nele. Nem jamais já me ocorreu na minha cabeça fazer uma coisa dessa. Entende? Bater numa mulher, sei lá, o que mais que o povo fala que é culpa de crente. E aí que entra, né? A palavra de Deus, ela não nos ensina isso. Ela nos ensina a amar o próximo. É o contrário. E outra coisa, igual a mulher, né? O homem, ele tem que tratar a mulher com respeito, né? A Bíblia ensina isso. Jesus foi uma das primeiras pessoas. Então, até entrando nessa questão de política, eu amo falar de política. Política tá? é um tema importante. E assim, é muito importante. Jesus foi uma das primeiras pessoas, naquele contexto, a dar importância e voz às mulheres.
Então, para você ver, Jesus, ele tinha o seu ministério ali meio que com oferta de viúvas. Né? Jesus Não, as ali mulheres foram importantíssimas para o ministério de Jesus. Importantíssimas no ministério de Jesus. Jesus salvou uma mulher em pecado. Uma mulher eu ia falar a adúltera. respeito disso. Jesus, Verdade. lá em Lucas, eu estou lendo Lucas agora, e Jesus deitado ali junto com alguns fariseus e conversando. E aí, naquela época, né, o povo hoje acha que é mesa igual essa aqui, mas na verdade o povo judeu eles se deitavam e colocavam seus pés assim para trás. Uma mulher chegou, né, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, derramou um bálsamo. Era uma mesa Então, baixinha também. Era uma mesa baixinha e tal. Tive a oportunidade de dar um peão lá em Israel. Ó, patrocina nossa, nós ir lá. Assim, o povo lá no Oriente Médio, né? Mas essa viagem não tem dinheiro pra isso, não, irmãos. Eu não tenho. É não. a graça de A Deus, graça de rapaz. Deus. Para de Foi ser a invejoso. Enfim, né? E assim, e é interessante, Jesus, ele mostra, esse é o padrão para nós. E ali ele fala para o fariseu, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo santo, você não me recebeu, você não lavou meus pés, mas essa mulher, enquanto eu não cheguei, ela não parou de lavar meus pés. Chefe, você não me deu nem um copo d'água. Então, para você ver, Jesus, eu tenho certeza que no contexto daquela época, porque assim, tinha homossexuais ali no meio. Com certeza. Sim. Tinha homossexuais ali no meio do povo. Porque a gente às vezes Principalmente pensa... na cultura da época, né? Que Pô, pra quem não sabe... Romanos, o povo romano era meio... As culturas... Cara, mano. Tem- O povo humano era Naquela- eu vou naquela- falar a verdade pra você. Naquela época, a maioria dos cultos, né? Pagãos, Os era... cultos É, pagãos verdade, eram mano. com coisas sexuais, né? A maioria dos Verdade. cultos pagãos era com coisas sexuais, né? Lá no meio. Então, tinha muita gente de tudo quanto é jeito, né? Mas as mulheres foram fundamentais para o ministério de Jesus. Obviamente, os discípulos também foram, né? Mas as mulheres estão fortemente presentes, né? Na Bíblia. Você vê que nem o João Marcos falou a respeito da mulher que lavou os pés de Jesus com os próprios cabelos, certo? De Jesus, enquanto lá todos os fariseus iam apedrejar Maria Madalena, Cara... acho que é Maria Madalena. Maria. Era Não, na Maria, verdade, acho- não cita o nome. Não cita o Peraí, nome. peraí, não cita o peraí. nome. Não, é porque... Mano, prostituta. Foi muitas. Não, é porque tem a que ia ser apedrejada. Sim. É, e, Maria, mãe de Jesus. e teve também duas que ungiram os Maria e pés de Marta. Jesus. Teve duas que ungiram os pés de Jesus, não foi? Você Foram duas. atrapalhou meu Desculpa, raciocínio. tá bom. Mas obrigado. Comenta aí embaixo, pessoal. Então, como o João estava falando, né? Olha só, para quem diz que o cristianismo, que Deus é misógino, porque tem gente que fala que acusa Deus de ser misógino. Olha só, quanta presunção. Jesus era Deus, e enquanto tinha um monte de gente querendo apedrejar uma mulher prostituta, ele foi o único que disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, por causa da ação de Jesus, aquela mulher foi salva. É, verdade. Tanto de morrer, quanto foi salva também da condenação, porque ela creu em Jesus, né? Olha só que coisa bonita, que coisa, sim, linda, na verdade, né? Imagina o cenário, um monte de gente com pedra na mão, que nem tem vídeo aí, que você procurar na internet, você acha lá no Afeganistão, os caras apedrejando as mulheres. Isso sim é uma cultura misógina, tá? Não vou falar de nome de religião, que vocês sabem qual que é a religião. Isso é uma cultura misógina. Não é cultura cristã, não. Um monte de gente com pedra na mão para apedrejar uma mulher. E Jesus se colocou lá, estava escrevendo no chão alguma coisa, né? E perguntaram para ele, o que faz? Ele disse, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe que é o único E a única pessoa ali que poderia ter tirado uma pedra era Jesus. Mas o que ele fez? Ele amou. Né? Então... É interessante, né, pensar nisso, pra você ver. Vocês assistiram aí o Ultimato, né, o Vingadores lá. Você vê, o Tony Stark lá, ele faz um sacrifício, né, pra salvar os amigos dele, a família dele e tudo mais. Mas agora pensa, se todos ali fossem inimigos dele. Jesus, ele fez um sacrifício para aqueles que eram inimigos. Eu amo Romanos 5, Romanos 5:8. Porque
como que alguém vai morrer pelos seus inimigos? Alguém que vai morrer por alguém que te odeia. Você sabe, no mundo, quando eu era ímpio, né, eu era ateu. Sempre estudei muito contrário ao que o cristianismo falava. Como ser ateu? Para Tutorial. bater contra o João cristianismo. Marcos precisava lá, Cheguei- tutorial de como... Ser ateu em 2018. Cheguei assim a odiar mesmo Deus. Mas hoje eu sou apaixonado por isso aqui. Amém. Sou Glória a apaixonado Deus. por Jesus. Glória a Por Deus. como que alguém pode me escolher, como que alguém pode morrer por mim, mesmo sendo inimigo dele. E nem tinha nascido ainda. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto muito de apologética. Apologética, Pô, gente, que é top mesmo. eu amo apologética. E o William Lane Craig, ele fala que nas suas muitas teses aí, ele fala que o homem sem Deus, quando o homem tira Deus da equação, vira a bagunça que tá. Por que a sociedade hoje ela tá bagunçada do jeito que tá? Porque o homem tirou Deus da equação. Então você vê músicas onde não respeitam a mulher, nem... Se você saber que existe um Deus, você tem temor. Com certeza. Você não fala do outro de qualquer maneira. Você não fala de uma mulher de qualquer maneira. Quando sabe que existe, crê também, né? Exatamente. Porque os demônios sabem que Porque, Deus existe. Por exemplo, cristianismo. O que é cristianismo? O cristianismo surgiu lá em Roma Antiga. Quando os cristãos, Nero, o louco, né? Ele ia jogar os Pirotécnico. cristãos... opa, amava o fogo. Pirotécnico. Jogava a galera lá, Piromaníaco. lá no meio da arena, né? Para ser comido Coliseu. por leões, no Coliseu. E ele chamava os cristãos... Na verdade, foi aí que surgiu o nome cristão, né? Que significa pequenos cristos. Sim. Então, não só aqueles que a Bíblia fala, Paulo fala isso, eu me esqueci a referência exatamente, mas ele fala, a vós não foi dada só a glória de crer nele, mas também padecer por ele. Nós, aqui na cultura, se você falar algo, claro que eu falo, eu sou totalmente contrário a politicamente correto. Eu não tenho Não, papas na também, língua. a gente também é, né? Eu não falo acredito mesmo, no por quê? politicamente Porque correto. o politicamente não. correto, Tá só ele te atrapalhando. torna alguém frágil, Sim. né? Porque ele te torna alguém uma bolha, fora da realidade. Mas esse é o intuito, né? Exatamente. O intuito é te parar, né? Porque não pode falar pra fulano que isso é pecado. Agora eu te pergunto, o que tem a ver, né? Pra você que tá assistindo aí. Eu falar que X, Y, tal coisa é pecado ou não é pecado. Tá todo mundo vivendo a sua vida, irmão. Vocês não tem que proibir ninguém. Globo não tem que proibir ninguém. Sei lá, Folha de São Paulo... E vamos lá aí, mais todo mundo, UOL, quem mais aí? Fala alguém aí também. Gente que gera cultura esquerdista dentro das faculdades, vocês não tem que se incomodar com isso. Vai. Verdade. Sabe o que eu acho, baseado no ensino? Eu acho que tem que ter duas linhas de pensamento. Eu acho que na escola deveria se, falando até da escola, falando faculdade, Não, mas dentro do tem que ensino ter- médio também tem muito, né, tem mano? que ter os dois ensinos. Por exemplo, você tem que ter tanto esquerda quanto direita, Eu beleza, também ok. acho. Eu acho que Eu o acho que certo o seria professor isso, não mas tinha não que dar faz, sua né? opinião em relação a isso. Mas o aluno tem que escolher. Então, por exemplo, eu deveria conhecer os dois Assuntos lados. polêmicos, assuntos Eu polêmicos. conheci os dois lados. Eu conheci o ateísmo era muito ateu e tal, pesquisei a Ateuzão, vida e no tal, 12 ateuzão. e tal. E hoje eu odeio amo Deus. apologética. Assim como Lee Strobel. Lee Strobel, Assim como C.S. Lewis. C.S. Lewis, assim como William Lane Craig, assim como vários outros. O Lee Strobel, quem não sabe, assista o filme ou leia o livro, chama Em Defesa de Cristo. Ah, tô ligado. E ele era um ateu ferrenho, mas aquele ateu assim, Sim, mas aquele de dar Aquele de- coronhada de Glock. Aquele ateu Aquele de- assim que orava todo de dia. Ô, caneta. seu Big Ben, obrigado. Obrigado, Big porque- Ben. Mano, falando coisa de nerd, depois eu quero falar do Big Bang. Não, Tá. eu ia falar muito aqui ainda. mano, E calma. assim, o Lee Strobel, ele, falando um pouco disso, ele era um cara que, assim, a mulher dele se converteu ao cristianismo e tal, e ele não aceitou. Ele não aceitou, ele foi Não totalmente pode! contra. Ele falou, não, que isso? Minha mulher se converteu ao cristianismo, e aí ela começou a mudar, na verdade. E ele falou, uai, mas isso tá estranho. Ela começou a ser mais amorosa com ele, e ele achava que era o contrário. Tô ligado. E aí ele falou, não, vou fazer um desafio, eu vou pesquisar, e vou contestar.
gênios aí Não, eu quero do ver esse filme, cristianismo. ainda não assisti, Só não, eu tô que- ligado qual que é. Ele falou pra ela, só que eu não vou contestar pessoas, tipo assim, cristãos que são pouco tempo na fé, mas eu quero contestar teólogos formados. Então ele foi no William Craig, Blomberg, Chegou aí no PhDs. William Craig? Foi, Não é chegou. antigo a história dele? Esse livro Ele não fez uma pesquisa, ele não era tipo. Foi nos anos 70. foi Mas o é William bem Craig antigo. tem Ele- essa idade ele- toda, não, tem? Não, ele é bem novo, eles são... o Lee Strobel ele não é tão velho assim, não. Não, então não foi nos anos 70, não. Não. Ele tem Enfim, um livro, desculpe. eu não lembro qual que é a data, tem um livro lá em casa. Eu li ele, nossa, é um livro excelente. Inclusive, ele vai também num judeu, o judeu que se converteu ao cristianismo, uma história muito interessante. Chorei. Chorei na história, porque ele não lia o Novo Testamento. Ele só lia o Velho Testamento. Só lia o Velho Testamento. E ele foi passar a ler o Novo Testamento quando um cristão desafiou ele. Então é muito interessante. Mas o ponto é que ele se converteu ao cristianismo contestando. Então eu sempre falo que a minha fé, assim, que eu me converti sendo alguém cético. Então, tipo assim, eu duvidava de tudo. Se um cientista falava, eu falava, não, eu duvido, eu tenho que ter Não. Tem que ser 3 falando pra mim lá. A mesma coisa, o Paulo falava dos bereanos. Né? Os bereanos, quando Paulo ia pregar lá em Bereia, ele falava, não, peraí, com vocês eu tenho que vir, vocês já vêm aqui, ó. Ô, campeão, calma os aí, caras ó. já ficavam assim, ó, peraí, Eu venho aqui, ó. peraí, né? Moisés falou isso? Tipo, nós temos que ser contestadores. Verdade. E você sabe, muitos têm se convertido hoje em dia por ser contestadores. Deus se prova nos detalhes. Falando do Big Bang, o Big Bang foi na conta exata. Se o Big Bang, olha pra você ver tanto que é interessante. Se o Big Bang ele tivesse sido um pouco mais lento do que foi, o universo ele teria se desabado sobre si mesmo. Se ele tivesse sido mais rápido, ele teria se desintegrado. Caramba. E foi na medida certa. Né? Engraçado que até Einstein... Pesquisa aí, ó, teoria do ajuste fino. Ajuste fino. Sério? Projeto Design inteligente. Design inteligente. Ah, tô ligado. Cara, fantástico. E é engraçado porque Einstein fala que sem... Ninguém aqui é terraplanista, não, viu? Tá bom? Você que ficou a dúvida Calma aí, aí, mas não, pessoal, misericórdia, calma aí, aí. não precisa de não, exagerar. aí já foi demais. Einstein fala que sem esse ajuste, né, na ciência, sem esse ajuste na natureza, não seria possível estudar a ciência. Então é uma citação mesmo, né? Ele fala ele que não fala sabe isso. como, mas Não existe tem um como. Existe um ajuste. É. O acaso, vou te falar, pra você ver, é tão impossível o acaso, a vida surgir no acaso, assim. É a mesma coisa de você jogar uma moeda, a mesma moeda 6 bilhões de vezes, ela cai cara todas as vezes. É possível? Caramba. Agora eu vou falar pra você. Um ateu, ele tem mais fé do que eu, você e todo mundo nessa igreja aqui. E todo mundo aqui. Ele tem mais fé que todos os cristãos no mundo. Por quê? Ele tem que ter fé demais pra acreditar que 6 bilhões de vezes, todas as vezes vai cair cara. Tá doido. Entendeu? Isso é o acaso. Verdade. Isso é o acaso. A casa, como diz Einstein também, a casa é aquilo que as pedras sonham. As pedras não sonham nada. Entendeu? A casa não existe, cara. Deus, ele ajustou todas as coisas. É perfeito. Os Verdade. tigres, olha pra você ver, eu acho maravilhoso os tigres. Os tigres são os maiores 3 felinos do pratos mundo. de trigo para 3 tigres tristes. Os tigres, aquela lista dos tigres, você pensa que são todas as mesmas. Não, são como as digitais do dedo humano. Cada um é Que loucura, diferente. mano. E aí, Dudu, você sabia dessa? Não, mano, é que é Loucura, cultura né? demais, mano. Cara, é muito Save maravilhoso. Podcast. É muito Cultura maravilhoso. Deus pra é você. maravilhoso em todos os detalhes, mano. Se a gravidade ela fosse zero, vamos Se dizer, ela fosse ajustada, vamos zero, vamos pensar em ponto, não, é muito de zero. Tipo, Pensa num relógio com 6 milhões de marcadores. Se ela fosse ajustada um marcadorzinho só, o universo não teria vida, se não teria vida. propagado, não teria vida, teria nada. Seria só pó. Verdade. Cara, olha pra você ver. Tipo, se você, ok, isso tudo é uma base que você vê Deus, nossa, Deus, tipo um Deus grande, um Deus Sim, que cria, sim. ok. Mas O conhecer arquiteto do não só- universo.
É igual, saber que existe não, né? Exato. Não adianta apenas saber que existe. Não muda você. Não traz transformação, né? Você vê, o Dudu tá aqui, né? E a gente foi no mar esse começo desse ano, né? E tipo assim, eu já ouvi falar do mar várias vezes. Já ouvi falar do mar diversas vezes. Eu vi o mar em documentários. Mas se eu não experimentar entrar no mar, não adianta, não muda a minha vida. Verdade. Eu só vou ler sobre o mar, eu vou saber sobre o mar, vou ver fotos do mar, vou ver documentários do mar, mas nunca vou saber qual é a salinidade do mar. Qual que é a sensação, Qual que é a sensação de estar no mar. Quando eu tomei uma lapada lá da uma lombada. Foi a coisa mais divertida. Porque agora não era uma experiência de alguém que me falou. Agora era a minha experiência. É a mesma coisa que eu falo. Eu te conhecia só de ouvir. Hoje eu conheço. Exato. Mano, inclusive, uma vez, mano, um cara me perguntou no Instagram. Ele me procurou. Eu não conhecia ele. Aí ele falou assim: Dudu, como é que você faz pra ser tão legal? Acreditar em Deus. Como é que você consegue acreditar em Deus? Aí eu falei pra ele: mano, não adianta nada eu ficar aqui explicando você que isso e que aquilo, e que isso e que aquilo. Sabe por quê? Porque o que eu já procurei, como é que fala? Soluções para essa pergunta do porquê que eu acredito em Deus em coisas externas. Mas eu não achei. Todas elas têm, tipo assim, no final do dia eu vou voltar para aquela mesma dúvida, entendeu? Apesar de que tem, sim, né, provas. Só que, igual você falou, é um Deus desconhecido, é um Deus que está muito longe de nós, que é só um criador, um arquiteto e tudo mais. Mas o que me faz realmente crer e querer me relacionar com Deus não está lá fora, está dentro de mim, entendeu? Então, o que faz eu querer conhecer mais a respeito desse Deus não é algo que eu posso te falar aqui, lê esses livros aqui que você vai entender. É uma coisa que precisa mudar dentro de você. Amém. Se mudar dentro de você, mano, pronto, acabou. Você precisa se abrir e permitir que você tenha essa experiência, igual o João falou. Não adianta eu falar, colocar um monte de tese aqui, de doutorado e tudo mais, se você não experimentar, entendeu? Você vai só conhecer um monte de coisa vazia. Mas se você experimentar ele, se abrir para ter uma experiência com ele dentro do seu coração, aí as coisas de fora não vão afetar aquilo que está lá dentro, entendeu? Amém. Porque ele é muito maior do que isso tudo. Apesar de ser tão grande, ele ainda se diminuiu a ponto de morar dentro de nós. É interessante, né? Porque esse Deus, ele já era conhecido dos judeus. Os judeus conheciam o Deus, Yahvé, né? O impronunciável. Então, Jesus agora precisava vir se fazer homens, fazer visível. A Bíblia fala que o que era invisível se tornou a ser visível por meio de Cristo. Colossenses 1 fala que ele é a própria imagem do Deus invisível. Então, agora, ele estava ali perto. Inclusive, os discípulos falavam, né? Emmanuel, Deus conosco. Verdade. Então, Jesus... Só que Emmanuel pode significar muito mais do que Deus conosco, né? Deus dentro de nós, porque a tradução ela foi mudando, né? Porque traduziu do hebraico para aramaico. Não, do hebraico para o grego, né? Como é que era o nome do cara? Jerônimo. Né? Jerônimo, se eu não me engano. Então, lá na Reforma Protestante, traduzido do grego depois do grego para o latim. Foi Jerônimo que fez do grego para o latim, perdão. Depois do latim para o inglês. E na tradução do inglês para a nossa tradução, esse inglês virou Emmanuel. Sério? Essa eu não sabia. O inglês virou Emmanuel, mas lá no inglês era escrito in men el, como a gente já tinha falado, né? El é Deus, né? Em dentro, men, homem. Então, Deus dentro do homem. Olha só. Que loucura, Brasil. É engraçado, né? Porque Deus, ele tá nos detalhes dentro de nós. Falando até um pouco de ciência. Eu amo ciência e amo política. Era sobre quadrinho. Olha pra você como é que Deus faz as coisas. Vai voltar pra lá os quadrinhos também são a base disso. Eles expressam o que o homem quer. Criação. Verdade. O homem quer criar. E é engraçado. Porque dentro do nosso código genético, mano, existe tantas letras que dá para encher 5 estádios do Maracanã de almanacs. Todos com 1000 livros, cada banco. Pra quem não sabe o que ele tá falando lá do ABCG, CA,
São quantas mesmo? Guanina, tinina, vários. menina. Mas é interessante, né? Tipo, Jesus... Fubica. Inclusive, aí você pensa, né? Como que eu vou me relacionar com um Deus tão grande? Aí Jesus vem, Filipenses 2 fala que ele se diminuiu, ele se esvaziou, né? E aí ele fala para os discípulos, ele fala para todos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu versículo favorito, porque ali se expressa toda a missão de Jesus. Amém. Né? Porque ali agora não era um Deus longe, que estava longe e o homem estava se perdendo. Agora É a sensação das pessoas até hoje, né? Exato. De um Deus que distante, condena, um Deus Deus por que mau. Por que as pessoas veem Deus assim, um velho barbudo, sentado, querendo tacar um raio na cabeça das pessoas? Olha Porque, o raio primeiro, na cabeça. a maldição do homem fez com que o homem pensasse que Deus era mau e velho. Verdade. A velhice representa a maldição da queda. Deus não é velho. Verdade. Deus não é doente, Deus não é amaldiçoado. Deus, ele tem a plenitude total. Né? Até, inclusive, Joseph Prince, né? Obrigado. Inclusive, até Joseph Prince, ele fala que ele teve uma experiência com Deus, que Deus falou, por que você me imagina desse jeito? Eu não sou velho. Eu não sou um velho que tá lá em cima querendo tacar. Deus diz pro Joseph Prince, você tá me tirando, tio? Uai, tá me tirando, De mano? qualquer mesmo, meu molecão? Que foi, tá ligado? Uai, meu molecão. Não, você tá tirando nós, uai. Eu ando de skate aqui. Mas na capa da negócio lá, da apostila, o Deus de gerações mostra Jesus andando de skate. Por quê? Porque ele anda de skate. Novão. Altas manobras radicais. E, assim, Jesus, mano, e é engraçado. E Jesus ama falar no nosso, do jeito que a gente entende. Verdade. Jesus fala de uma maneira mais compreensível. Jesus é tão simples. Você vê um Deus tão complexo que ninguém pode explicar. Eu não posso explicar, nem vários outros teólogos, nem outros homens, né, que estão aí, que já foram e ou ainda vão vir. Ninguém pode explicar. Lembrei de uma música agora que você falou de já foram, né? Moisés morreu. Não sei quem mais lá morreu. Do Alessandro Las Boas. Eu sei quem que é. E aí, assim, ninguém pode explicar o Senhor. Ninguém pode explicar o Senhor. Mas Jesus, mesmo sendo toda essa complexidade, né, de um teólogo, nenhum teólogo conseguiu responder essa pergunta. Como um Deus tão grande conseguiu se fazer homem? Tão pequeno. Verdade. Ele se tornou um feto, né, cara? Ele se tornou agora lá um bebê na mão de uma pecadora. E obedeceu, velho. A Bíblia fala que ele foi obediente. Olha pra você ver, obedeceu Maria e José. Cara, mano, loucura, isso é né, o ápice da humilhação. Verdade. O ápice da humilhação. Você já imaginou? Pensa comigo que loucura isso aqui. Mas isso é óbvio. Alguém teve que trocar Jesus, tipo a fralda dele, sei lá, dar mamar pra ele. Cara, Deus! Que humilhação, mano. Que ponto de humilhação tamanho. Que ele, pra ele, não foi nada. Pra ele, ali o ápice, todos nós nascemos pra viver. Sim. O pastor Luiz já falou isso. Sim. Mas um só nasceu pra morrer. Verdade. Jesus nasceu para morrer. Ele veio com um propósito exato. Né? Morrer naquela cruz para salvar a mim, você e todos nós. Nossa, isso todos quantos vierem a ele. Todos. Mano, inclusive sobre esse negócio que você falou de da humilhação mesmo de Jesus, tem uma música que o pastor Aloysio, uma vez eu vi ele comentando e depois eu fui pesquisar, chama Mary Did You Know? que conta a história, tipo assim, Maria, será que quando Maria estava ensinando Jesus a andar, será que ela sabia que aquele era o cara que ia levantar os paralíticos? Será que quando ela amamentava Jesus, ela sabia que aquele era o cara que ia alimentar multidões, que ele era o pão vivo que desceu do céu? Isso é uma coisa muito louca, né, velho? Reflexão muito doida, né? Você pensa, cara, você dá comida pro pão vivo. Jesus não precisava de nada. Mano, Deus nunca tinha sentido dor na vida. E ele foi sentir a dor de todos os nossos pecados sobre ele. Então, isso é de uma incompreensão para nós tão grande, né? Assim, claro que, igual eu falei inicialmente, o homem necessita ter poder. Sim. Mas o poder do homem... Ele necessita ter poder, autoridade, busca poder. O homem busca poder, autoridade e prazer. Entendeu? Então, você vê, olha o que o diabo tentou Jesus. Com tudo isso. Jesus falou para Jesus, olha, se você é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Né? Que é tentar nas situações pela satisfação. Depois,
Não, se você... A Bíblia fala, né? Se você tropeçar seu pé, os anjos do Senhor vão te guardar. Para ele saltar ali do templo, para fazer um show. Mas depois ele fala de poder, né? Que é, não, se você se prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Então, o homem, para você ver, tem um quadrinho, até falando de quadrinho aqui de novo, que inclusive vai sair um desenho, um filme desenho, que é o Injustice. E o Superman, ele perde, né, a Lois Lane acaba morrendo. Injustice é massa. E o Superman, ele fica, tipo, um ditador. Superman Sério, boladão. Ele vira um ditador. Eu acho que você já comentou comigo. Ele vira um ditador. Então, tipo assim, o poder, ele, na cabeça do homem, ele sempre vai levar a sucumbir ao mal. Sim. Mas o poder na mão de Jesus é o maior servindo o menor. Verdade. Quem tem força... Tudo que as pessoas fazem ao contrário, que o mundo faz ao contrário, né? A Bíblia fala que o maior que serve... Aquele que quer ser o maior, Exatamente. Seja esse o primeiro a servir, né? Eu vi um comentário do Rodolfo Abrantes, ele falando que, na verdade, não é o nosso mundo, não é o mundo do Senhor, não é o reino que está ao contrário, é o nosso reino que está ao contrário, é o dele. É o nosso que está errado. Ele pode nos servir, nós não temos nada para servir. Então é igual... Quando eu brincava daquela de lutinha... coisa, né? Como um pobre, assim, não nos entenda mal, mas como uma pessoa muito, muito pobre pode ajudar a outra muito, muito pobre. Só com um abraço. É igual, o que eu posso dar pro Jeff Bezos? Jeff Bezos lá, o dono da Amazon. Bom exemplo agora. O que eu posso fazer com o Jeff Bezos pra sua inscrição ele? na Amazon, R$10,99. Vou lá e pegar assim aqui, Jeff Bezos, aqui, ó. Uma cesta básica, Jeff, você tá precisando, mano. Então, assim... Mas o Jeff Bezos pode nos ajudar grandemente. Olha pra você ver, tem uma história do Bill Gates muito engraçado. Ele toda vez ele pegava um avião e descia num aeroporto e ele passava por uma jornaleria, né? Sei lá, como é que chama. E aí banca de revista, de jornal. E aí um dia ele tava sem dinheiro. E aí o cara falou, não, leva o jornal. Ele falou, não, mas não vou levar, você vai ficar depois disso. Ele falou, não, pode levar o jornal. E ele, relutante, levou o jornal. Foi embora para casa dele. Um mês, 2 meses depois, ele pegou o mesmo avião, desceu no mesmo aeroporto e, de novo, estava sem dinheiro. E foi para pegar o jornal. E aí o cara falou, não, pode pegar o jornal. Caramba, mano, não tinha Pix, não. Aí ele falou, não, era muito tempo. E ele falou assim, não, eu já fiz isso a primeira vez com você e tal. Ele falou, não, pode pegar. E ele pegou esse jornal. Depois de muito tempo, o Bill Gates se tornou rico, milionário e tudo mais. Ele não era nessa época. Não, nessa época ele não era rico. E ele ficou bilionário. E ele procurou esse cara, lembrou desse cara. Dinheiro pra rasgar. E aí, né, ele falou, procurou o cara, 1 mês depois, ele achou o cara. E ele falou, não, agora fazer o seguinte, peça o que você quiser, eu posso te dar o que você quiser. Ele falou, olha, tudo que você me der não vai pagar aquilo que eu fiz por você, porque eu fiz quando eu não tinha nada. Você quer me dar quando você tem tudo. Nós queremos dar quando nós temos muito. Verdade. Que loucura, Senhor, hein, mano? ele se esvaziou. O cara é crente, esse cara aí? Mano, ele se esvaziou. Imagina que loucura. Imagina você, Dudu, você não tem trauma de andar de carro, mas eu tenho uma Lamborghini Gallardo. E aí eu falo, Dudu, vamos lá, pra onde você quer ir? Aí o Dudu fala, mano, eu quero ir, mas assim, eu não tenho trauma de carro. Aí eu falo, vai, Dudu, então vou andando com você. Aí eu vou andando com você. Mas os meninos aqui sabem que eu tenho um carro. Falam, mano, por que esse cara tá andando de a pé, mano? Ele tem um carro. É a mesma coisa que Jesus fez. Ele tem todo o poder, ele tinha toda a autoridade. Ele deixou para andar conosco como o homem. Loucura, mano. Loucura demais. Você sabe porque, mano, Jesus, ele tinha toda a autoridade. Ele deixou, se esvaziou de si. Se esvaziou da sua autoridade, né, do seu poder. Claro que Jesus tinha uma certa autoridade aqui na Terra, inclusive ele fez isso para nos ensinar o padrão. Sim. Reconquistar a autoridade que o homem perdeu lá no Éden. Né, o homem tinha uma autoridade, né, como Deus decretou. Não, o homem vai ter autoridade sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre as aves do ar, né? E ele tinha toda a autoridade sobre a terra e ele deu isso de graça pro diabo. Né? Deu na tolice pro diabo. Igual, passou no Pix uma pergunta que muitas pessoas fazem se Deus é todo poderoso, por que ele proibiu o mal? Por que ele não proibiu o mal?
E a pergunta tá... Porque ele não é ditador, né? Porque Deus não é um ditador. Então, imagina para você ver um Deus que... Imagina que se eu sou professor numa sala, né? Isso, inclusive, é uma reflexão do Rodrigo Silva. Eu tô ligado. Se eu sou um professor na sala e falo assim para os alunos, olha, hoje eu vou dar uma aula, mas eu quero que vocês me deem uma nota de 0 ou 10. É 0 ou 10? Avalie 10 é ele. muito bom e 0 é muito ruim. Mas eu vou pegar essas notas de vocês e vou entregar para o diretor lá do colégio. Mas antes, aí todo mundo dá, né? 10, 0, 0. Aí eu vou para minha casa, levo essa prova e falo, 10, 10. Agora 0. Não, 0 não, 0 não. E pega 0, rasga e joga no lixo e depois entrega pro professor. Isso estaria errado. Mas assim, Deus não proibiu o mal porque ele não quer escravos. Deus não quer escravos, Deus não quer robôs. Quem que ama robô? Você ama pessoas, as pessoas Verdade. com as suas falhas, com as suas dificuldades. Então, assim, apesar de nós, Deus ama-nos. Nos Aleluia. ama, sabe? Tipo, cara, que loucura, né? Apesar da gente, ele nos ama. Isso é muito doido. Porque eu sabemos das nossas falhas, mas não completamente. Deus nos conhece mais ainda do que nós mesmos, né? Nossa! Em Salmos 51, Davi, ele ora, ele fala assim, ó, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque ele não sabia todos os caminhos maus que tem no coração dele. Verdade. Só o Senhor sabe. O Espírito Santo, a Bíblia fala, Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele perscruta até os mais íntimos de Deus. Então, você, né, nós... Quer pagar de santinho pra cima de Deus, brother? Até pregando aqui já. Não, né, irmão? Mas, Aí assim, não pode, campeão. É tão maravilhoso, sabe? Quando a gente pensa... O homem quer ter poder, mas ele não quer o ônus do poder. Ele quer ter o bônus do poder. Né? Deus, ele escolheu o ônus primeiro, né? Jesus, como Jesus, ele escolheu o ônus. Sofreu, foi a cruz, sofreu lá a crucificação, sendo justo, né? Morreu a coroa de espinhos, sendo justo. Mano, isso é que é o mais tenso, é porque às vezes a pessoa... Eu já tive esse pensamento, tá? Se eu fosse... Foi mal, galerinha, sou um homem compromissado. Eu pensava assim, mano, se eu soubesse que eu ia ressuscitar em 3 dias, eu morria de boa, cara. Você pira? Mas aí, mano, tipo assim, se você for parar pra pensar, é justamente aquilo que você falou, mano. Sobre a humilhação de Jesus, entendeu? Ele não precisava fazer isso, mano. Ele podia mandar todo mundo pro inferno e depois falar, não, bora fazer de novo aí, Terra parte 2, Terra 2.0, Temporada o Fluxo, 2. Abel Volks, entendeu? Mas ele escolheu nos salvar, entendeu? É isso que às vezes não entra na cabeça das pessoas, mano. É ele se entregando por nós, entendeu? E você sabe, sem a merecer, sociedade, mano, ela não é anti-Deus. Ela não é anti-Deus, ela é anticristo. Se você falar pra alguém, vai com Deus, a pessoa fala, amém, legal, nossa, Deus te abençoe. Agora eu falo pra você ver, Jesus Cristo, Jesus te abençoe. A pessoa fala amém até relutante. Aleluia. Fala até, opa, amém. Opa. Bom demais. Bom demais. Porque Jesus, elas pensam que Jesus é uma religião específica. Mas Jesus não é uma religião específica, ele diz que ele é a verdade e a vida. É o caminho único para o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém conhece a Deus se não for por ele, porque ele é o Deus que era invisível, se tornou visível. Agora você pode ver Deus. Agora você pode ver Deus porque... Claro que hoje não mais, porque o Senhor está, né, sentado à destra do Pai, glória a Deus, um dia estaremos lá. Eu sonho com o céu, mano. Amém. Você imagina, tudo que você... Um dia eu conversando com um colega meu, até sobre ciência baseado nisso. Aqui a gente não consegue ver todas as cores que você pode absorver desse ambiente, por exemplo. Você só vê o reflexo da luz. Isso mesmo. Seu cérebro é tão engraçado porque você vê... Eu vejo o Dudu de cabeça para baixo, eu vejo o Guilherme de cabeça para baixo. E o meu cérebro, ele é em milésimos, trilésimos, sei lá, de segundo, ele faz a reversão da imagem. E aí, lá no céu, tem cores que nunca foram nem imaginadas. Tem coisas que nunca nem... Sei lá, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Né? Em João 14, Jesus fala, olha, ele promete um lugar, uma morada eterna, saca? Então, tipo assim, algo que ninguém nunca jamais viu. Mano, existiram, sei lá, quantas milhões de civilizações, quantos milhões de homens, mas ninguém nunca nem ouviu, nem viu o que tem preparado. Você já imaginou isso?
Poderoso. Essa é a época, o pastor Naor fala muito isso nas chamadas para radicais livres, é a época que tem mais pessoas no mundo. Então, assim, para você ver, ninguém nesse contexto imaginou o que tem preparado para nós. Oh, Deus, é poderoso, Aleluia. vai ser poderoso E demais jamais passou no coração do homem. Aleluia. Aleluia. Falo muito. Mano, foi top, mano. Eu acho que é o seguinte, é porque a gente tem que vazar, galerita, porque eu tenho uma reunião agora, porque eu sou um homem de negócios, sou... empresário, né? Importante. Empresário. Mas, mano, é o seguinte, a gente nem falou muito a respeito de cultura pop, mas eu acho, mano, que foi muito produtivo, de verdade. Nesse assunto que a gente tocou, mano, sobre a existência de Deus, a respeito como é que chama, mano? Da forma como Deus se revela, entendeu? De tempos em tempos, mano. Então, assim, eu tenho certeza que abençoa demais a galera. Qual é a dica de leitura? Ó, Fator Melquisedeque, em Tem Guarda. também, Muito em bom. Guarda, também tem o Apologética para as questões difíceis da vida. O Jesus que eu nunca conheci, do Philip Yancey. Tem um também do... Fala, vai jogando. Em defesa de Cristo, Lee Strobel. E também tem Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que é muito bom. É do Marcos Eberle? Não, é 2. Eu também tenho um que eu quero comprar muito, que é Ceticismo da Fé, do pastor Rodrigo Silva. Muito bom. Esse eu tenho vontade de ler. Poderoso, viu? Fé. São livros... e também tem de um professor de física, que é Onde Tudo Começou. Que tá na minha lista lá. Lourenço? Exatamente, da Adalto Lourenço. Matheus em cultura, menino. Cara, é que é isso, mano, cara? É engraçado, porque só pra terminar assim, Deus, ele tem um certo, assim, eu acho que até um sarcasmo. Tá, você não gostava de mim no mundo, você não gostava de nada de cristão no mundo, mas agora você vai ser apaixonado. Mano, eu não consigo, sabe? Igual eu falei pra vocês no começo, eu gosto muito de quadrinhos, mas nada disso, eu gosto muito de empreendimento, gosto muito de estudar sobre empresa, sobre mercado financeiro e tudo mais, mas nada disso, velho, assim, é comparado à minha vontade de estudar tudo aquilo que está em linha com Deus. Cara, Poderoso. eu olho assim e falo, mano, ciência. Mas eu vou te falar, onde tem um versículo, né? Paulo fala isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu imagino que até para essas coisas. Porque o próprio Paulo era alguém que odiava muito, né? Exatamente. E pra você ver, não que isso seja uma regra, mas a maioria dos camaradas que odiavam muito a Deus, odiavam os crentes, e quando tem a luz, quando é revelada ali a luz do evangelho, a luz de Cristo para ele, o camarada simplesmente não quer saber de mais nada. E vindo dos maiores defensores. O Rodolfo Abrantes, por exemplo, é um deles. O cara odiava. Rodolfo Abrantes, vem cá, mano. Mano brabo do céu. demais. Uai, Eu nós amo esse homem. vai ter que chamar quantas vezes Pois aqui, é, Esse dia eu tava... Faz esse vídeo chegar no Rodolfo Abrantes. Por Vai favor, cortar, pessoal. por favor. Rodolfo Abrantes, você é brabo, Ser Podcast. Inclusive, nós vamos ter que comprar uns trenzinhos melhor, hein? Esse homem é doido. Eu amo, velho, quando ele faz essa cara de vergonha, assim, ó. Mano, é bom demais, velho. Esse bicho. Pode dar tchau pra galerinha, mano, senão eu vou perder meu baú. Então vamos lá, né? Galerinha. Então, galerinha. Ô, João Marcos, despede aí meu patrão, que ontem você aqui, mano, de verdade, muito obrigado, viu? Você acrescentou demais, mano, de verdade. É verdade. Então, Vamos fazer assim, uma parte 2. Com certeza, velho. Galera, foi um grande prazer, né? Eu acho que tudo que está em relação com aquilo que você é apaixonado, com aquilo que você ama, não tem nada que você seja... Por exemplo, se um cara ele tá apaixonado por uma mulher, ele vai ficar falando dela o tempo todo. Se ele é apaixonado por, vamos dizer, quadrinhos e tudo mais, ele vai falar disso o tempo todo. E quando você tem uma paixão, seja o cristianismo, seja outra coisa, você vai basear isso. E a minha vida se tornou isso. Amém. Né? A minha vida é isso. Glória a Deus. Né? Igual você falou, a gente não tem título de pastor.
Né, Nós é ninguém, né, pai? Nós somos ninguém. Eu sou um líderzinho lá do Dom só Boscão. amados por Deus. Você lidera no Dom Bosco? Lidero no Dom Bosco. Sério, Somos velho? amados Tô na minha por Deus, terceira é a coisa cela, mais pra glória importante. de Deus. Isso, mano, Lidero no bota Dom fé, Boscão lá. Pois é, galera, realmente, né, foi um papo muito abençoador. Com certeza teremos uma parte 2. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos também um canal de cortes, né? Cortes do Save. Se inscreve lá, que é muito legal. A gente tem também muita coisa engraçada lá, né? Umas edições mais engraçadinhas. Verdade. E é isso aí, irmãos. Estamos juntos. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo Save Podcast. Tchau! Falou, galera. Com Deus. Um beijo, um abraço. Tchau!